No princípio, ó Divino Arquiteto, tu existias em majestade eterna, envolto em uma bruma de mistério, além da compreensão humana. Antes mesmo de pronunciares as palavras que dariam origem ao cosmos, tua presença pairava no vazio primordial, onde a Terra ainda era um capítulo não escrito, e as estrelas apenas um sonho em teus olhos eternos. Ao lançar o olhar sobre a vastidão das águas sem forma, tua voz ressoou como o trovão nos corredores celestiais, e a luz rompeu a escuridão. Haja luz, proclamaste, e assim foi. A luz dançou sobre as águas, e a criação começou a tecer a tapeçaria cósmica em que tua glória se manifestaria. Neste momento sublime, os céus exultaram, e os anjos, em uníssono, cantaram hinos de alegria diante da beleza de tua obra inaugural. É bom, disseste, e, na harmonia dessa declaração, a essência da tua criação resplandeceu, marcando o início do divino poema da existência. A seguir, em teu eterno ateliê, moldaste o firmamento, dividindo as águas celestiais das terrestres. Como um artista sábio, esculpiste os limites dos oceanos e estendeste o manto azul celeste, adornando-o com o brilho cintilante de sóis e luas. Cada estrela, um lembrete da tua vastidão e do teu insondável conhecimento. E então, com mãos hábeis, moldaste a terra, erguendo montanhas como testemunhas majestosas de tua grandeza, e desenhando vales profundos para acariciar as águas que fluíam com graça divina. O verde das florestas e o perfume das flores testemunharam a generosidade do teu coração criativo. Ao pronunciar o haja vida, tua respiração de vida encheu os pulmões do primeiro ser humano. No édenico jardim, Adão e Eva caminhavam em tua presença, suas almas sintonizadas com a sinfonia da criação. A doce brisa da tarde sussurrava segredos de amor, e tua comunhão com a humanidade era perfeição. No entanto, ó Divino Arquiteto, nossa história tomou um rumo inesperado. A sombra da desobediência obscureceu o jardim da inocência, e a harmonia da criação foi perturbada pelo eco do pecado. Nossa nudez espiritual, revelada em nossa desobediência, clama por cobertura, e em tua misericórdia, proveste vestes de pele. Assim, ó soberano Criador, a história da criação também é a história da queda, quando a humanidade, tentada pelo fruto proibido, abraçou o conhecimento do bem e do mal. Com lágrimas nos olhos celestiais, expulsaste Adão e Eva do Éden, mas mesmo na disciplina, semeaste a promessa de redenção. Pelos corredores do tempo, seguiste conosco, ó Deus da criação e do coração ferido. Tua fidelidade perdura enquanto enfrentamos as consequências do pecado, labutando na terra amaldiçoada. Ainda assim, teu amor não nos abandonou, pois no horizonte do futuro, vislumbramos a esperança de uma promessa não quebrada. No curso da história,
Chamaste homens e mulheres para serem faróis de tua verdade, mensageiros de tua graça. Abraão, o amigo da fé, ouviu tua voz em uma noite estrelada e seguiu para terras desconhecidas. Seu descendente, Moisés, foi escolhido para liderar o povo através do deserto, recebendo os 10 mandamentos na majestade do Sinai. E em meio às areias do deserto, teu povo descobriu o maná celestial, sustento divino para suas jornadas. Atravessaram o Mar Vermelho, testemunhando a maravilha de tua providência, enquanto as águas se separavam diante deles. Davi, o poeta-rei, entoou canções de adoração em tua honra. Seus salmos ressoam através dos séculos, capturando os altos e baixos da experiência humana, a alegria da comunhão contigo e a dor da distância causada pelo pecado. Em tempos de exílio, quando teu povo parecia abandonado, enviaste profetas para proclamar tua esperança. Isaías, Jeremias, Ezequiel, suas palavras ecoam como trovões, anunciando o dia em que todas as coisas seriam feitas novas. E, então, numa noite estrelada em Belém, o cumprimento da promessa resplandeceu. O Filho unigênito, a luz do mundo, encarnou-se no ventre de uma virgem. O coro celestial celebrou enquanto pastores e magos testemunhavam o Emanuel, Deus conosco. Jesus, teu Filho amado, caminhou entre nós, ó Divino Artífice. Seus passos deixaram pegadas na areia, seus olhos viam além do externo, e suas mãos curavam as feridas da alma e do corpo. Seus ensinamentos, uma fonte de sabedoria eterna, ecoam ainda hoje, guiando-nos nas veredas da justiça e do amor. Na rude cruz, onde o Filho pródigo justo carregou os pecados do mundo, a criação testemunhou o ápice do plano redentor. As trevas temporais abraçaram o Calvário enquanto o Filho do Homem entregava sua vida. O véu do templo se rasgou, abrindo o caminho para a comunhão direta com o sagrado. A terra tremeu sob o peso da redenção, e a pedra que selava o sepulcro cedeu diante da ressurreição gloriosa. Ó Redentor, tua vitória sobre a morte ecoa através dos séculos, promessa cumprida de vida eterna para todo aquele que crê. Em tua ascensão, ergueste nossas esperanças aos céus, prometendo enviar o Consolador, o Espírito Santo, para habitar em nossos corações e guiar-nos em toda a verdade. E assim, a Igreja nasceu no fulgor de Pentecostes. Homens e mulheres, cheios do Espírito, proclamaram o Evangelho com destemor, testemunhando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Os apóstolos, antes temerosos, tornaram-se instrumentos ousados da tua graça redentora. Paulo, o apóstolo das nações, deixou sua marca na história como um vaso escolhido. Nas estradas poeirentas do Império Romano, ele carregava a mensagem de salvação, enfrentando perigos, prisões e naufrágios.
Suas cartas, divinamente inspiradas, tornaram-se faróis teológicos, iluminando o caminho da fé para gerações posteriores. Os coríntios, os efésios, os filipenses, cada comunidade cristã recebeu cartas que ecoam, como suaves cânticos, as verdades fundamentais do Evangelho. Em suas palavras, encontra-se a instrução amorosa e a exortação apaixonada para permanecer firme na fé. A carta aos Romanos, uma epístola magistral, revela a grandiosidade da justificação pela fé e a profundidade da graça salvífica. O Gólgota, a cruz, e o túmulo vazio são os marcos que delineiam o caminho da salvação, enquanto a ressurreição resplandece como a aurora da esperança eterna. João, o discípulo amado, deixou registrado em suas epístolas e no Apocalipse a magnificência da tua divindade e a promessa de um novo céu e uma nova terra. O Evangelho segundo João, uma obra teológica magistral, desvenda a identidade do Verbo encarnado, aquele que estava no princípio, presente na criação e encarnado para a redenção. Enquanto as epístolas oferecem orientação prática para as comunidades cristãs, o Apocalipse desvela visões apocalípticas e profecias que transcendem o tempo. As 7 igrejas, os selos quebrados, as trombetas que soam e os cálices derramados, todos apontam para a consumação da história humana, onde o Cordeiro reina triunfante. Ó Deus, nos anais da história cristã, vemos o fluir das águas do batismo e o partir do pão na mesa da comunhão. Vemos mártires corajosos enfrentando leões e fogueiras por amor ao nome, e vemos o surgimento de eruditos que, com ardor intelectual, buscaram desvendar os mistérios da fé. Na Idade das Trevas, tua luz resplandeceu através de reformadores como Lutero, que proclamou a justificação pela fé, e Calvino, que delineou os preceitos da soberania divina. A palavra, traduzida para línguas vulgares, tornou-se acessível ao povo, permitindo que cada alma mergulhasse nas profundezas da Escritura. Os missionários, inspirados pelo Espírito Santo, cruzaram oceanos e selvas, levando o Evangelho a terras distantes. Na contracorrente das tendências culturais, os crentes defenderam a verdade bíblica, dando origem a grandes avivamentos e despertamentos espirituais que ecoam como trovões na história eclesiástica. Mas, ó Senhor, reconhecemos os períodos de sombras. As divisões e discordâncias que marcaram a Igreja, as guerras travadas em teu nome, e a busca desenfreada pelo poder. Na história manchada de sangue, ainda ressoa a oração do teu Filho, que todos sejam um. Nos tempos modernos, a Igreja enfrentou desafios complexos. O Iluminismo lançou dúvidas sobre a autoridade das Escrituras, enquanto movimentos sociais desafiaram a Igreja a se posicionar diante de questões de justiça e equidade. Mesmo assim, vemos o surgimento de vozes proféticas, defendendo a verdade e agindo como faróis de esperança nas trevas.
Ó Deus, ao contemplar a história da Igreja, percebemos que ela é uma história de tua fidelidade apesar da nossa infidelidade. Tua graça abunda, mesmo quando falhamos. Tua misericórdia se derrama, mesmo quando merecemos julgamento. Hoje, nos encontramos em um novo capítulo da história da Igreja. Em meio a mudanças rápidas e desafios singulares, clamamos pela orientação do Teu Espírito. Capacita-nos a proclamar a mensagem do Evangelho com ousadia e amor, a vivermos em unidade e a buscarmos a justiça e a compaixão em um mundo ferido. Que a Igreja seja um farol de esperança, uma expressão tangível do Teu amor redentor. Que em nossa diversidade, possamos encontrar unidade na essência da fé cristã. Capacita-nos a sermos instrumentos de paz, reconciliação e transformação em um mundo que anseia por Tua graça. Ao folhear as páginas desta história contínua, percebemos que Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas, continuamos a escrever os capítulos com as vidas que vivemos. Na certeza de que, mesmo em meio às incertezas, Tu és a rocha inabalável sobre a qual a Igreja é edificada. Inspirados pelo exemplo de Teus servos ao longo dos séculos, levantamos nossos olhos para as colinas de onde vem o nosso socorro, reconhecendo que a nossa ajuda está no Senhor, Criador dos céus e da terra. À medida que avançamos na narrativa da fé, confiamos que, mesmo diante dos desafios contemporâneos, Tua graça é suficiente para nos capacitar a vivermos de maneira digna do chamado que recebemos. Que, em meio às diversidades e complexidades deste mundo em constante mudança, a Igreja seja um reflexo autêntico do amor, da verdade e da redenção encontrados em Cristo. Na era da informação, onde as fronteiras são encurtadas por cabos submarinos e as redes sociais conectam corações ao redor do globo, pedimos sabedoria para comunicarmos a mensagem eterna de maneira relevante e contextualizada. Que as boas novas ressoem nos corações de uma geração sedenta por significado e propósito. Senhor, em nossa jornada contínua, à medida que enfrentamos questões éticas, sociais e culturais, conceda-nos discernimento para permanecermos firmes na verdade, enquanto irradiamos compaixão e amor aos perdidos e feridos. Que a Igreja seja um refúgio seguro, uma comunidade acolhedora onde cada alma encontre a cura para as suas feridas. Nos corredores do tempo, vimos impérios caírem, nações surgirem e desaparecerem, mas Tua palavra permanece inabalável. Assim como a Igreja sobreviveu a tempestades e perseguições, confiamos que, sob Tua providência, ela continuará a florescer, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó soberano arquiteto, olhe para a Tua criação redimida com olhos de graça. Que a Igreja seja um instrumento de reconciliação, levando luz aos lugares escuros e esperança aos corações desesperados.
Que sejamos testemunhas vivas do teu amor transformador, refletindo a beleza da tua santidade em meio a um mundo carente de direção. Em nossa peregrinação terrena, não somos isentos de lutas e aflições. Às vezes, nos sentimos perdidos no deserto da incerteza, mas nos lembramos de que tu és o nosso pastor, e nada nos faltará. Guia-nos pelas águas tranquilas, renova nossa esperança e fortalece nossa fé quando enfrentamos vales sombrios. Que a Igreja seja uma voz profética, proclamando justiça e paz, defendendo os oprimidos e cuidando dos necessitados. Capacita-nos a sermos embaixadores do Reino, manifestando teu amor de maneira tangível na vida daqueles que nos cercam. À medida que contemplamos o futuro, confiamos nas promessas eternas que sustentam nossa fé. Quando o último capítulo desta história for escrito, olharemos para trás com gratidão pelos momentos de alegria, aprendizado nas adversidades e pela fidelidade do Divino Autor que nos conduziu até aqui. Que cada geração que se levanta para escrever sua parte nessa saga da fé seja impulsionada pela mesma paixão e compromisso que guiaram aqueles que nos precederam. Que a chama da fé nunca se apague, mas arda mais intensamente à medida que passamos o bastão da esperança de uma geração para outra. Em teu nome, Deus Criador, concluímos esta oração, sabendo que, embora a história continue a se desenrolar, tua presença constante e tua graça abundante são as âncoras que ancoram nossas almas na jornada da fé. Na quietude dessa oração, mergulhamos mais fundo na história contínua, pois, embora já tenhamos percorrido incontáveis capítulos, cada instante é uma página ainda não escrita diante do Deus eterno, que habita fora do tempo. Na caminhada da Igreja através dos séculos, vemos heróis da fé, cujas vidas são como luminosas estrelas no firmamento do relato divino. Monges em mosteiros, reformadores corajosos, missionários destemidos, cada um desempenhando um papel vital no desdobrar da narrativa celestial. Os mosteiros medievais, imponentes e silenciosos, foram faróis de luz espiritual. Lá, os monges preservaram manuscritos, oraram em vigílias e serviram suas comunidades. Suas vidas devotadas foram como um perfume suave que acendeu diante do Criador. Na Reforma, vemos corações inflamados pela verdade bíblica. Lutero, com martelo e pena, desafiou os abusos, proclamando a justificação pela fé. Calvino, com uma mente aguda, delineou os preceitos da soberania divina. A Igreja, sacudida pelos ventos da Reforma, viu a redescoberta da centralidade das Escrituras e o retorno à simplicidade da adoração. Os missionários, com Bíblias na mão e amor nos corações, atravessaram continentes para compartilhar a mensagem salvadora. Hudson Taylor na China, David Livingstone na África, M. Carmichael na Índia, esses heróis da fé deixaram pegadas sagradas nas terras distantes,
plantando sementes do Evangelho que continuam a florescer. Ao longo dessa jornada, surgiram movimentos e avivamentos, revigorando a chama da devoção e inspirando gerações. Do grande despertar ao movimento carismático, do evangelicalismo ao surgimento de igrejas emergentes, a Igreja, como uma videira resiliente, adaptou-se, renovou-se e continuou a florescer. Entretanto, em cada triunfo, também reconhecemos as sombras que se estendem sobre a história da Igreja. Divisões denominacionais, disputas teológicas e escândalos moralmente devastadores marcaram a jornada. Entendemos que a Igreja, feita de vasos frágeis, carrega a glória do Evangelho em jarros de barro. Em tempos de secularização e questionamento da fé, a Igreja é desafiada a comunicar o Evangelho de maneira relevante, sem comprometer a verdade. As gerações mais jovens buscam significado e pertencimento, e a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, procura responder a esses anseios com graça e compreensão. Neste exato momento da história, olhamos para o horizonte do futuro incerto. Contudo, uma coisa permanece constante, a promessa de Cristo de que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Assim, com esperança nos corações, enfrentamos o desconhecido, pois a história continua a se desenrolar diante dos olhos do Autor Divino. No fulgor do presente, a Igreja é chamada a encarnar os valores do Reino de Deus, a proclamar a verdade do Evangelho e a ser um farol de esperança em meio às trevas. Em um mundo que anseia por autenticidade e significado, a Igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a ser a presença viva do amor e da verdade. Neste cenário de constante mudança, as Escrituras permanecem a âncora da fé. A Bíblia, a palavra viva e ativa, é a bússola que guia a Igreja através de tempestades e calmaria. Suas histórias, ensinamentos e promessas ecoam através do tempo, fornecendo luz nas encruzilhadas e direção nos desertos. Ao nos voltarmos para o passado, encontramos inspiração em vidas de homens e mulheres que, em sua fragilidade humana, tornaram-se instrumentos da graça divina. Suas histórias não são apenas páginas amareladas nos anais da Igreja, mas testemunhos vivos da fidelidade de Deus que transcende eras. A história da Igreja é, em última instância, uma narrativa de redenção. Cada capítulo, cada virada de página, é uma oportunidade para experimentar o perdão, a transformação e a renovação. A Igreja, como uma congregação de pecadores redimidos, continua a viver essa história redentora. E agora, ao encerrar esta reflexão, levantamos nossos olhos para o futuro com expectativa. Pois, na trajetória da história da Igreja, sabemos que a história da redenção ainda não está completa. Aguardamos o dia em que o Autor Divino concluirá sua obra-prima, quando o Filho voltará para receber sua noiva, a Igreja,
e a história será finalmente consumada. Até então, continuaremos a escrever com fé e esperança, confiando que aquele que começou boa obra em nós a completará até o dia de Cristo Jesus. Que a Igreja, no agora e no porvir, seja um reflexo resplandecente da glória de Deus, uma luz que não pode ser escondida, uma história que proclama a grandeza do Divino Autor por toda a eternidade.